Hoje a gente vai mergulhar em um dos conflitos mais violentos e, por incrível que pareça, um dos mais esquecidos da história do Brasil, a Guerra do Contestado. Pois é, essa é a pergunta que serve de guia para a nossa história. Lá no sul do Brasil, no comecinho do século XX, um lugar onde a fé, a terra e a ideia de progresso se chocaram. E o resultado, bem, foi devastador. Para a gente ter uma noção do tamanho do que estamos falando, essa citação aí já diz tudo. Não foi uma revolta qualquer, não. Foi uma das maiores e mais sangrentas da história. Ponto. E tudo começa, como em tantos outros conflitos, pela terra. A raiz de toda essa guerra estava ali, fincada na geografia e na política daquela região. A gente está falando da região do Contestado. Um lugar riquíssimo em madeira, em erva mate, coisas muito valiosas na época. E por isso mesmo, era uma área disputada com unhas e dentes por Paraná e Santa Catarina. E quem morava ali no meio disso tudo? Milhares de caboclos, gente simples, com uma ligação profunda com aquela terra. E olha, essa briga não era nova. Era uma ferida que estava aberta há mais de 50 anos. Uma questão mal resolvida que vinha desde o Império e que a nova república simplesmente não soube como lidar. Se a disputa pela terra já era um barril de pólvora, a chegada do tal progresso foi a faísca. Um grande projeto de modernização que, na prática, acabou jogando milhares de pessoas no mais completo desespero. A promessa era grandiosa, né? Uma ferrovia com capital estrangeiro para conectar o Brasil. Era um símbolo de avanço para a jovem república. O que não contaram para ninguém era o preço que a população local ia pagar por esse progresso. E foi um preço bem alto. E aqui é que o caldo entorna de vez. Milhares de famílias de caboclos que viviam ali há gerações foram simplesmente expulsas. Sem direito a nada, sem indenização, sem ter para onde ir. Da noite para o dia, se criou uma massa enorme de gente sem terra, sem rumo e sem esperança. Nesse cenário de total abandono, surge uma figura que oferecia muito mais que um simples consolo. Ele oferecia a promessa de um mundo completamente novo para essa gente. José Maria não era só um líder religioso, entende? Para uma população que tinha sido abandonada pelo Estado, ele era a própria esperança em pessoa. Era uma luz no meio de todo aquele caos. A mensagem dele era de uma força absurda. Ele falava de uma monarquia celestial, um reino de justiça divina longe do governo republicano que ele chamava de demoníaco. Imagina isso para uma república recém-nascida que morria de medo da volta da monarquia, e isso soou como uma verdadeira declaração de guerra. Então a gente já tem todos os ingredientes. Uma terra disputada, um povo expulso e um líder messiânico. A colisão era inevitável. O que começou como uma busca por um lugar sagrado explodiu numa guerra aberta contra o governo. E essa guerra durou. Foram 4 anos longos e brutais. Começou em 1912. E o mais impressionante, mesmo com a morte de José Maria logo no comecinho, o movimento não acabou. Pelo contrário, ganhou ainda mais força, inspirado na memória dele, até ser completamente esmagado em 1916. Agora, para a gente ter uma ideia clara da intensidade dessa luta, a comparação com a famosa Guerra de Canudos é simplesmente chocante. Canudos, que todo mundo conhece, precisou de 4 expedições militares para ser derrotada. O Contestado precisou de 8, o dobro. Isso mostra a organização e a ferocidade da resistência cabocla. E a resposta do Estado foi implacável. Para a República, aquilo não era um grito de desespero de um povo sofrido. Era um desafio direto à sua autoridade. A ordem era muito clara: aniquilar a rebelião, custe o que custar. O fim da guerra não trouxe a paz. Trouxe um silêncio imposto pela força. E é nesse final trágico que a gente encontra o legado mais triste desse conflito: o esquecimento. O resultado foi a aniquilação total das comunidades rebeldes. As chamadas Cidades Santas foram incendiadas e milhares de homens, mulheres e crianças foram massacrados. Foi uma vitória do Estado, sim, mas construída em cima de um cemitério. E aqui vem o que talvez seja o mais revoltante de tudo, o esquecimento. Um conflito maior, mais longo, que mobilizou o dobro de tropas de Canudos, foi simplesmente apagado. Virou uma nota de rodapé nos livros de história. E isso nos deixa com essa reflexão. O silêncio em torno do Contestado não foi um acidente, foi um projeto. Isso nos força a perguntar como é que a memória de um país é construída. E mais importante, quem é que de propósito fica de fora dela.